Fala galera, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paper Hardware. Hoje eu não vou falar exatamente sobre hardware, mas de algo que está totalmente relacionado com hardware, que é a programação. O que seria de um smartphone se esse smartphone não tivesse um software rodando nele, né? Seria um pedaço de plástico e metal jogado na sua mesa. Há umas 4 semanas atrás eu fiz um vídeo sobre programação aqui no canal, como um vídeo resposta, um vídeo complemento a um outro canal aqui no YouTube, falando sobre se programação dá dinheiro. Mostrei que sim, dá dinheiro, e como você trilha esse caminho, como você conquista seus clientes, como você tem um portfólio, como você busca algo melhor dentro dessa profissão. E muitas pessoas agradeceram, falaram, pô Lucas, realmente muito legal o seu vídeo, mas eu gostaria de saber como começa, como você escolhe qual linguagem você vai programar, enfim. Então hoje é um vídeo mais básico, ensinando, não como programar, porque isso é muito complexo, não daria para fazer isso em um vídeo, mas como escolher a sua carreira baseado nos seus objetivos. Então, o vídeo provavelmente vai ser um pouquinho longo. Vamos lá, galera. Eu estou aproveitando para fazer esse vídeo porque chegou o meu Raspberry Pi 3. Esse aqui é um mini PC, tem 1 GB de RAM, tem HDMI, USB, entrada de rede normal. Esse aqui é sério, esse aqui é um PCzinho que dá para ser programado, cara. Dá para fazer coisas muito legais dentro de casa, dá para você ter um PCzinho para acessar Netflix, enfim, controlar a câmera. As possibilidades são realmente gigantes. Vamos lá. Como começar a programar? É importante que vocês saibam de uma coisa. Você já sabe programar. Todo mundo já sabe programar. Até mesmo uma criança, quando ela nasce e ela vai ganhando aí uma certa idade, como 3, 4, 5 anos, a cabeça dela já pensa exatamente como um programador pensa, de forma lógica. Nós já temos a lógica da programação dentro da nossa cabeça. As pessoas só não sabem a linguagem. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Você está dirigindo um carro na rua. Você vê um semáforo lá no vermelho. Você vai pisar no acelerador e vai avançar o semáforo? Não, porque você sabe que pela lógica pode ter um carro cruzando a esquina que vai pegar você. Então você tem uma situação condicional. Se eu avançar no vermelho, eu sei que eu posso sofrer um acidente. Se eu parar, eu sei que eu vou ficar seguro. E quando estiver no verde, se estiver no verde, eu avanço. Cara, isso você usa na programação o tempo todo, tomada de decisões, situações condicionais. Se isso, eu faço isso, se não, eu faço isso, entendeu? Ou uma outra situação puramente lógica, de aproximação. Você vai num supermercado e você vê um produto, sei lá, um sabão em pó que custa R$ 10, 1 quilo. Aí você olha para o lado, você vê que tem uma versão desse produto de 2 quilos custando R$ 16. Qual vale mais a pena? Pô, se você pegar 2 daquele de 1 quilo, vai dar R$ 20. E um pacote fechado de 2 quilos já está dando 16. Pela lógica, você sabe que o de R$ 16 está valendo mais a pena. Ele é mais caro? Sim, mas ele vem bem mais. Proporcionalmente em relação ao peso do produto e o preço. Então isso é lógica. E você usa isso na programação. Um outro exemplo. Pô, eu tô na rua, um amigo meu aparece e começa a me falar um monte de coisas, um monte de informação, eu não consigo guardar todas essas informações. Fala assim, cara, pera um pouquinho, deixa eu anotar o que você está me falando, porque é muita coisa eu posso esquecer. Não é uma forma lógica de pensar? Em vez de você tentar memorizar, você anota essa informação? Na programação é a mesma coisa. Você tem um monte de informação solta. O que eu posso fazer? Guardo em variável, guardo em constante, ou mesmo no banco de dados, que é a forma mais simples de fazer isso. Ou até as formas mais bizarras, que é salvar no TXT, como eu já vi por aí, né? Mas dá para fazer também. Então você tem a lógica de programação dentro de você. Agora você precisa escolher a linguagem. E essa é a grande questão. Qual linguagem escolher? Você precisa escolher uma linguagem que atenda às suas necessidades. O que você quer fazer? Essa pergunta eu não tenho como responder, cara. Por exemplo, Lucas, eu quero fazer site. Pô, você pode programar em JavaScript, você pode programar em PHP, por exemplo. Não, Lucas, eu quero desenvolver aplicativos para Windows, para desktop. Você pode programar em C, em C Sharp. Não, eu quero fazer app para smartphone. Pô, você pode dar uma olhada em Java. Então você tem que definir o seu objetivo. O que você quer fazer?
Vou dar o exemplo do que eu optei, que é a linguagem para web, né? No caso, PHP e JavaScript. Eu tomei essa decisão há muitos anos atrás. Eu comecei a aprender Delphi e fui para PHP e JavaScript inicialmente porque são linguagens que eu me encaixei melhor, eu achei mais interessante. Para mim, eu gostava muito de internet, cara. Eu falei, pô, vou desenvolver para web, vou fazer coisas úteis para web, né? Quando você tomou a sua decisão, você vai pesquisar quais linguagens fazem isso, qual é o maior alcance possível, porque se você pretende trabalhar e ganhar dinheiro com isso, você tem que saber se essa linguagem é usada. Por exemplo, Lucas, eu quero morar na região de Presidente Prudente, que é onde eu moro. Ou eu quero morar em Londrina, eu quero morar em Curitiba. As software houses dessa região programam na linguagem que eu quero programar? Se você está pensando em trabalhar como empregado, você tem que programar na linguagem que a região programa. Senão você vai estar ali, né, por exemplo, eu programo Java, cara. Eu sou um cara muito bom em Java, mas a minha região programa em Delphi. Entendeu? Dá para aprender o Delphi, mas você é um especialista em Java. Claro que você pode ser um empreendedor, pegar a sua bagagem Java e desenvolver por conta e correr atrás do serviço, cara. Especialmente se você é um pai de família, cara, como tem aquela frase, pô, tem que ter sangue no zóio, cara. Tem que meter as caras e trabalhar mesmo. Então, esse espírito de empreendedor é uma coisa que eu acho muito legal, eu quero passar para vocês, porque eu fiz isso. Eu comecei a trabalhar sozinho. Uns 3 anos depois, 4 anos depois que eu fui procurar um emprego na área de programação, já com uma boa bagagem de conhecimento e trabalhos feitos, ok? Então agora a gente chega num ponto que geralmente desanima as pessoas. Ok, eu já tenho a lógica, já escolhi a minha linguagem. Só que não basta você saber a lógica de programação e saber a linguagem, porque quando você começa a desenvolver, você vai descobrir que você tem que aprender muito mais coisas, muito mais coisas. Inicialmente, pô, a sua linguagem é C, é Java, são linguagens compiladas. Você precisa aprender o básico sobre compiladores, sobre a IDE que você está usando, a forma como rodar, as bibliotecas que você precisa importar no seu código para usar os recursos, porque muita coisa já tem, por exemplo, no próprio Windows. Eu não preciso criar a roda. Eu não preciso descobrir se a roda triangular ou quadrada é melhor. Eu simplesmente pego a roda redonda e faço uma roda melhor em cima dela. O Windows tem um monte de biblioteca pronta. Sabe quando você instala lá aquele Visual C, .NET? São as bibliotecas para os jogos usar, para os softwares usar. Tanto que se você abre um software, hoje em dia no Windows 10 isso é muito fácil, você abre um software que o sistema está faltando alguma certa biblioteca, ele já carrega o Windows Update e começa a baixar a dependência necessária. Isso é uma coisa muito inteligente, cara. Então você precisa saber quais bibliotecas você vai usar. Isso é só pesquisando muito, cara. Na hora de você compilar, você vai descobrir qual biblioteca você precisa para usar aquele certo código que você pegou por aí, ok? E tem as linguagens interpretadas, que são as linguagens que eu uso no dia a dia, que é o caso do PHP e do JavaScript, que você não compila essa linguagem, esse script, ele não vira um arquivo executável, ela é interpretada, lida em tempo de execução, em tempo real, linha após linha, e vai executando as funções. A linguagem compilada tem as suas vantagens, ela vira linguagem de máquina, né? A performance geralmente é bem melhor, né? A linguagem interpretada é uma forma um pouco mais fácil de programar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aí. Quando você pega uma linguagem C e você compila isso, essa linguagem vira código de máquina, cara. Você vai virar assembly, para na última etapa virar zeros e uns. Veja o exemplo aí. Quando você programa em uma linguagem como PHP, como Java, você está programando numa linguagem de alto nível. Não que ela é melhor, mas é que ela está no nível operacional mais alto, mais próximo de você, usuário. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um sistema de verificação de dados no login. Eu tenho nomes mais simples, por exemplo, um prepare. Eu tenho aqui nomes mais próximos da realidade do seu dia a dia. Você consegue programar de uma forma muito mais fácil. Mas quando essa linguagem é interpretada ou compilada, no caso de uma linguagem compilada, isso aqui vai se tornar um código de máquina, um assembly da vida que posteriormente vai virar linguagem binária, 0 e 1, cara, diretamente para o processador. Então aqui no caso do assembly, isso aqui é uma coisa que as pessoas não fazem muito hoje em dia porque não é muito usual, cara.
mas a vantagem é que você consegue mexer com coisas extremamente avançadas, enviar dados diretamente para os registradores do CPU. Você pode mover bloco de memória, mas dá para fazer com linguagem alto nível também, caso você queira, ok? Então, aqui eu estou fazendo um simples procedimento que cria uma subfunção de vídeo, modo de vídeo 40 por 25. Eu começo a escrever na tela alguns caracteres. Eu passo ele para o byte menos significativo do AX. Ele tem, no caso, 16 bits nesse sistema. Você programa sempre para uma arquitetura específica, que no caso eu estou brincando com 8086. Então, eu vou só terminar aqui esse bloco de código que eu estava fazendo, ó. E vocês vão ver o que vai sair daqui, olha só. Eu vou terminar por aqui para não ficar muito longo, cara. E aqui eu vou chamar a minha função, tá? Vamos lá. Ó, você vê que aqui você tem os registradores, tá vendo? O AX e os bytes menos significativos, o mais significativo. Eu vou rodar. Olha lá. Eles escreveram PEP, cara. E olha o tanto de coisa que ele está mexendo ali, ó. NOR, SHOR, mexendo diretamente no processador. Isso aqui é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Só que essa mesma função, de você escrever PEP na tela, eu faço com uma única linha de código numa linguagem alta, cara. Pronto, ó, resolvido. Por isso que é muito mais simples. Mas essa linha, ela vai ser convertida em algo complexo assim, cara. É claro que você pode usar até variável aqui no assembly se você quiser. Mas fica aí apenas a título de curiosidade, galera. Então você já tomou a sua decisão, você já sabe a linguagem que você quer programar, né? Você já sabe se ela é compilada ou interpretada, você já sabe como você começa. No caso da linguagem interpretada, o PHP que eu utilizo, eu escolhi o Notepad++ como meu editor principal. Já usei o Dreamweaver também, cara. E funciona normalmente no modo código, embora ele é mais para puxar as coisas, eu não gosto disso não, tá? Puxar e arrastar, né? Arrastar e soltar, aliás. Então, no Notepad++, você tem uma série de recursos que facilitam a sua vida. Por exemplo, você escreve ali for, abre os parênteses, ele vai mostrar o que tem que ter no primeiro bloco, no segundo bloco e no terceiro bloco. Se é uma variável, se é um dado do tipo bool, do tipo string, do tipo sei lá, float, enfim. Ele vai te informar quais recursos, quais informações aquela função que você está usando precisa receber para funcionar corretamente. Aí você vai rodar o seu script, no caso do PHP, no lado do servidor. Para você executar código PHP, não basta você digitar o código, mas por onde você executa esse código? Você precisa instalar o Apache na sua máquina. O Apache ou o Nginx e o PHP. Você instala isso, abre o seu navegador, escreve localhost, você vai redirecionar o acesso para a sua própria máquina local e você vai cair direto no seu servidor Apache. Eu vou mostrar um exemplo para vocês disso. Então, para facilitar a vida de vocês, vocês podem instalar o Champ ou o AMP Server. São softwares que trazem o Apache, o PHP, o MySQL, extensões que você provavelmente vai precisar, que é a extensão de imagem, de thumb, de e-mail, de sockets de acesso remoto, extensão de criptografia, de dados, enfim, tem muita extensão pronta ali, tanto do Apache quanto do PHP, e recursos que você pode configurar do próprio MySQL, ok? Então ele facilita muito a vida do usuário. Aí você coloca na pasta do AMP, abre o seu navegador, localhost e começa a executar os seus códigos em PHP, tá? JavaScript é uma linguagem diferente, ela roda no lado do cliente. Enquanto o PHP roda no back-end, o JavaScript roda no cliente, compreendeu? Então fica mais simples estudar JavaScript porque você só precisa de um código salvado na extensão .js e você executa esse código no seu navegador. Você chama esse código no seu navegador e pronto, o código já vai ser executado e fazer a função que você quer. Quando você entra na área da programação, não basta ficar apenas no arroz com feijão. Se você fica no arroz com feijão, dificilmente você vai ganhar dinheiro com isso. Dificilmente você vai ser um bom profissional. Então você tem que expandir o seu conhecimento. Você começa ali a desenvolver de forma estrutural, linha após linha, você começa a encontrar dificuldades nessa forma de programar.
Da mesma forma como a hora que você tem muitos dados para serem salvos, por exemplo, um formulário de cadastro, onde vai ter vários cadastros de vários usuários, e depois esses usuários têm que fazer login no seu sistema. Eu preciso trabalhar com banco de dados. Não basta salvar em variáveis, em constantes, porque depois da reexecução desse código, essas variáveis que estão na memória vão ser apagadas. Então eu tenho que salvar de forma permanente. Quando você começa a trabalhar com banco de dados, que é o caso do PHP, por exemplo, você percebe que você tem que aprender uma outra linguagem, que é o SQL. Como eu vou salvar dados, selecionar dados, carregar dados, alterar, excluir, sem aprender uma outra linguagem? Não tem como, cara. Então, você aprendeu inicialmente o PHP, agora eu quero salvar dados no banco de dados, SQL. Tá, mas qual banco de dados eu vou usar? Geralmente as pessoas usam uma SQL. Aí tem as várias formas de você se conectar àquele banco de dados, PDO, nativo do próprio PHP. Tem formas mais seguras e formas inseguras. Vocês certamente já ouviram falar da SQL Injection, formas de atacar o seu banco de dados, de fingir que você é um usuário autenticado e consiga acessar. Isso é uma coisa muito fácil de fazer. Quando você aprende a programar e aprende sobre banco de dados, invariavelmente você acaba aprendendo sobre segurança de dados. Porque é importante deixar o seu sistema seguro para impedir ataques. Há muitos anos atrás era muito comum os sites faziam um formulário de login e senha e você digitava uma sintaxe SQL no próprio formulário e ele aceitava. Eu vou mostrar um exemplo disso para vocês, confiram aí. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre segurança de dados rapidamente, sem abordar tanto esse detalhe porque o vídeo ficaria muito gigante. Mas é muito importante você tomar cuidado com os dados que são imputados, tá? Porque a sua área administrativa geralmente tem informações confidenciais. Então aqui eu preciso digitar um login e uma senha qualquer, tentar fazer o login. E o sistema vai me falar incorreto ou ele vai permitir que eu entre, né? O que acontece? Por trás desse sistema, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um select, certo? Select tudo from com o usuário, o nome da minha tabela, onde o login do usuário for uma interrogação, porque essa aqui é uma forma diferente de fazer uma query, uma forma muito mais segura, e a senha do usuário for igual a alguma coisa. Ou seja, eu quero descobrir se o dado que o usuário digitou no login e a senha bate, se esse usuário realmente existe. E depois eu pego aí outras informações dele, ok? Então era muito comum de você ter na internet vários sites inseguros que usavam aquele método antigo, por exemplo, aqui ele colocava assim, ó, variável user, e aqui uma variável pass. Então você tinha uma aspas, você é obrigado a colocar essa aspas aqui, para que ele leia essa variável, né? Embora aqui você possa ter uma dificuldade por conta da aspa dupla, mas é um assunto à parte, vamos fazer assim para simplificar. Então, o que o cara fazia no login? Em vez de ele digitar um login válido, ele fazia isso aqui, ó, aspas, or 1 é igual a 1. Ele digitava isso aqui no login e clicava no login e o sistema aceitava. Não é o meu caso, mas vamos inventar aqui, ó. Tá vendo que o meu sistema não aceita isso. Esse negócio aqui do aspas, or 1 igual a 1, como que ele ficava na query do usuário? Ele ficava assim, ó. Olha que maravilha, cara. O cara fazia query, ó, select tudo do usuário, onde o login do usuário for igual a vazio ou 1 é igual a 1. 1 não é sempre igual a 1? É, então ele permitiu o login. Cara, tinha um monte de site que tinha essa falha. Era só digitar aspas or 1 igual a 1 que você entrava em muito painel administrador. Era bizarro, cara. Como que o programador não se atentava a isso, tá? E aí, aqui para encerrar a query, ele colocava 2 tracinhos, a query daqui para frente morria e ficava só assim, entendeu? Então, existem formas de você proteger, como usar o próprio STMT. Eu desenvolvi uma classe aqui que faz justamente isso. Aliás, é uma função dentro de uma classe completa que eu tenho. Então, eu pego os parâmetros para bindar, né, os tipos dos parâmetros. Aqui no caso, por exemplo, eu estou passando 2 strings, eu posso passar integer, né, os inteiros, enfim. E aqui eu faço toda a proteção contra XSS, SQL Injection, primeira e segunda ordem.
O Blind SQL Injection também é uma forma bem interessante de acessar os dados, né, sensíveis dos usuários, especialmente em sistemas que não estão protegidos. E aqui eu já tenho os valores a ser bindados, né? E aqui, essa que é a grande função que passa os parâmetros para mim aí. Eu executo essa query, né? Aqui eu tenho, desculpa pelo palavrão, cara, aqui no meu código, agora que eu tô vendo essa merda, quando tem uma SQLND compilada é mais simples, aí quando o servidor não tem esse recurso, eu tenho que fazer uma gambiarra aqui. É a famosa POG, Programação Orientada à Gambiarra. E aí eu fecho a minha query e retorno o resultado para o usuário. Isso aqui é uma forma que não dá para invadir, cara. Simplesmente não dá, tá? Então depois disso você começa a aprender outras várias coisas, como por exemplo o User Experience, o X, né, a experiência do usuário, uma interface bonita, com botões bonitos, com coisas fáceis de ser compreendidas. A ideia aqui é facilitar a vida do usuário para encontrar o recurso que ele quer. Por exemplo, se eu abro um antivírus, eu quero encontrar um recurso para varrer a minha máquina inteira, da mesma forma que eu quero achar um recurso para desabilitar um antivírus se eu precisar, ou configurar essas opções. Então as pessoas estudam formas que facilitam a vida do usuário. Por exemplo, a hora que o usuário abre o software, aonde os olhos dele vão olhar em primeiro lugar? É no meio? É nos cantos? Os caras estudam esse tipo de coisa. Eles estudam psicologia, cara. É uma coisa muito avançada, cara. No meu caso, os sites, o conteúdo que está acima da dobra é o conteúdo que o usuário visualiza em primeiro lugar. Ou seja, sem que o usuário precise rolar a página. Se o usuário precisa rolar a página, o conteúdo que está abaixo da dobra do monitor da resolução do usuário é um conteúdo menos visto, são áreas quentes. Tem os hotspots, as áreas quentes que os usuários usam. Os caras usam isso daí para ganhar dinheiro, para colocar propaganda nos lugares que os usuários olham. É uma coisa muito legal, cara, muito interessante de se estudar. E se você está fazendo site, que é o meu caso também, você aprende sobre SEO, que é a otimização para sites, para aparecer nas primeiras posições dos buscadores. E em algum momento você pode também precisar aprender matemática, ou reaprender, relembrar aquilo que você já aprendeu na escola um dia. Porque você utiliza nos códigos, se você precisar, seno, cosseno, você utiliza pi, você precisa utilizar em alguns momentos até a sequência Fibonacci, cara. Tem coisas que você precisa utilizar uma equação de terceiro grau e você faz isso no código também. Ou coisas básicas, por exemplo, eu tenho um número negativo, eu quero transformar em número positivo. Como que eu faço isso? É simples fazer isso, não é? Na matemática, mas e na programação? Tem formas de fazer tudo isso, cara. Tá? No final desse vídeo eu vou mostrar uma classe que eu fiz onde envolve alguns tipos de cálculos. Então dá para você ter alguma noção sobre isso. E conforme o passar do tempo, dos anos, você vai adquirindo toda essa bagagem, você começa a se preocupar com uma coisa chamada recursos. Especialmente se você vai rodar o seu sistema, o seu executável, o seu script em máquinas lentas. Você começa a se preocupar se o seu código usa muita memória, se o seu código está usando muito processador da máquina. Então, invariavelmente, você acaba seguindo para o caminho da programação orientada a objetos. Você começa na forma estrutural, que é a mais simples, mas você acaba encontrando situações, por exemplo, assim. No mesmo script, eu tenho uma série de funções que estão sendo carregadas na memória à toa, que não precisavam estar naquele script, mas em algum momento eu preciso chamar aquela função. Eu vou dar um exemplo assim, cara, totalmente do dia a dia de uma pessoa. O cara está numa fábrica de automóveis. Essa fábrica fabrica Chevrolet, Volkswagen, Ferrari, tipo, nada a ver. E na linha de montagem da Chevrolet, não faz sentido eu ter profissionais que montam Ferrari. Não faz sentido eu ter profissionais que montam uma outra marca qualquer. Naquela linha de montagem, eu preciso ter profissionais que façam apenas aquilo. Então você começa a modularizar o seu sistema, começar a aprender sobre herança, polimorfismo, abstração de dados, instâncias, que é justamente a ideia da programação orientada a objetos. Então essa fábrica de carros ela seria da seguinte forma:
eu tenho a minha linha de montagem. Nesse momento eu vou trabalhar com qual? Com Chevrolet. Então ela vai carregar o volante da Chevrolet, o banco do carro da Chevrolet, o motor da Chevrolet. Eu não preciso jogar tudo numa mesma esteira e todos aqueles caras falam assim, olha, eu estou trabalhando hoje com Chevrolet, então pega esse motor aqui, pega esse, como se fosse como se fosse leve, né? Pega esse volante, pega isso, pega aquilo. Não precisa ter tudo jogado, espalhado. Da mesma forma no código. Eu não preciso ter tudo carregado inutilmente apenas para que eu tenha acesso a isso na memória depois. Eu posso carregar dinamicamente conforme a minha necessidade. Numa tela de login de usuário, eu não preciso carregar funções do painel administrativo. Eu não preciso. Isso abre brechas de segurança. Na tela de login, eu só preciso ter um autenticador para verificar se o e-mail do cara existe, se a senha do cara existe e se aquele cara tem aquela senha e qual o nível de privilégio que ele tem para acessar o painel. Então você consegue modularizar o seu sistema. Então é natural que o cara vá, em algum momento, para a programação orientada a objetos. Enfim, pessoal, tudo isso leva muitos anos de aprendizado, tá? Eu não quero desanimar vocês, mas para você ter uma carreira de sucesso na área de programação, você não pode ficar no básico. Você chega numa empresa, o cara fala assim, ok, o que você faz? Você sabe trabalhar em equipe? Você sabe trabalhar com orientação a objetos? Você vai saber usar os recursos do nosso sistema interno aqui de forma eficiente? Ok? Então você precisa expandir o seu horizonte, cara. Essa é uma área que você nunca para de estudar, porque sempre sai coisa nova. O PHP está atualizando, está na versão 7 já. E você tem funções novas que estão entrando e funções que estão saindo. Então você precisa estar o tempo todo estudando, se reinventando, se reciclando para seguir o ritmo do mercado, cara. Senão, infelizmente, você fica para trás e aí você vai poder falar, olha, eu realmente não ganho dinheiro com programação. Então, tudo que eu passei nesse vídeo para vocês é para estimular, é para dar uma direção para vocês. Mas vocês não vão conseguir ganhar dinheiro, ser um bom profissional, se vocês não se esforçar, se vocês não estudar. Tudo isso aqui pode ser jogado no lixo se você não, como eu falei no começo, ter sangue nos olhos, cara, estudar pra caramba e meter as caras e trabalhar. Ok? Então, para encerrar esse vídeo, eu sei que o vídeo já está ficando um pouco longo, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de uma classe desenvolvida com orientação a objetos, onde eu posso instanciar essa classe várias vezes, ok? Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos de alguns sistemas, alguns scripts que eu fiz. Estou aqui no Notepad++. Estou executando aqui um site que eu fiz do cantor Gabriel Gava em localhost, tá? E aqui, por exemplo, tem um campo de upload. É um campo que permite múltiplos uploads, né? Várias fotos ao mesmo tempo. Eu tenho aqui uma galeria de fotos, ó. Eu tenho aqui até um sistema de validação, tá vendo? Se eu tentar enviar, por exemplo, um arquivo CSV, ele não vai permitir, porque eu só posso enviar arquivos do tipo foto ou vídeos, né, para esse tipo de sistema aqui. Aqui eu tenho a galeria de fotos, que eu posso tanto visualizar em tamanho maior ou fazer aqui uma série de ordenações de A a Z, mais leve, mais pesado, antigos ou mais novos, dá até para pesquisar o nome da foto. Por exemplo, aqui ó, fotos que começam com Max, enfim. Então aqui no código, olha só como é que esse sistema funcionou. Eu não vou mostrar a parte do JavaScript para poder facilitar. Eu tenho aqui o código PHP iniciando um include. Eu estou puxando aqui o arquivo init.php. Esse arquivo, ele tem uma série de outras dependências. Então, um arquivo vai puxando o outro. Eu tenho aqui algumas seções, algumas configurações de cookies, né? Eu tenho outros includes aí de banco de dados, de funções, e aqui eu estou instanciando a minha classe, ó. É aquilo que eu falei para vocês de programação orientada a objetos. Eu estou criando uma instância, uma nova instância aqui no caso. Então aqui no arquivo de upload, ó, veja que eu vou verificar se o usuário realmente enviou alguma coisa, senão eu falo para ele que não foi enviado nada. Eu vou incluir o arquivo a classe que eu fiz de upload e a classe de thumb, que é para criar a foto em vários tamanhos se preciso. E aqui eu verifico quantos arquivos ele enviou, porque é um campo de múltiplos uploads, eu posso enviar vários ao mesmo tempo, então eu crio um array, né, um vetor para isso. Eu seto as pastas, que eu vou organizar dessa forma aqui, ó.
Tá vendo? Ano, mês. Conforme tá aqui, ó. Ano, mês. Os tipos de imagens permitidos, ó, JPG, GIF, PNG, MP, aqui os áudios, né? Vídeos, eu permito também aqui alguns arquivos zips. E aqui eu começo, ó, try, eu vou tentar fazer o upload. Caso não, eu vou mandar uma mensagem de exception para o usuário, um certo erro que eu tive. Eu começo um for each para fazer um loop dentro do meu array aqui, né? E aí eu começo a instanciar a cada novo for each uma classe de upload, que é a minha upload handler, certo? Então eu inicio ela e jogo o valor que vai ser enviado. Ao mesmo tempo, eu seto a pasta que eu quero, a pasta 1, pasta 2, que é ano, mês, as extensões permitidas, os tipos de arquivos. Veja que não é apenas extensão, porque extensão seria muito fácil fraudar. Isso aqui é mime-type, tá? É o tipo do arquivo, o que ele é. Por exemplo, independente se eu pego uma foto e renomeio ela para .txt, ela não deixa de ser uma foto. Ela pode não abrir, mas ela ainda é uma foto. Ela não é um texto porque eu mudei para txt, entendeu? Então eu faço o upload. Quando eu inicio esse upload handler, eu estou puxando aqui da minha classe. Ó. Veja que eu fiz toda uma documentação para facilitar para mim mesmo lembrar se um dia eu esquecer. Né? Enfim, e aqui eu inicio a minha construct para iniciar essa minha classe. Observe que eu tenho a classe, as funções públicas e eventualmente eu posso ter algumas funções privadas. Tá? Aqui eu não quis colocar, mas eu poderia ter colocado algumas funções privadas. E eu vou chamando outras funções. Ó. This, né, isto, eu aponto para mim mesmo. Então eu estou chamando dentro da minha própria classe. Veja que está tudo modularizado. Ó. Setar fila, set file, que é para você setar o arquivo, setar fila, nada a ver. Para você obter esse arquivo, a pasta, enviar ou receber, extensões, e aqui finalmente o upload em si, que eu vou fazer algumas verificações. Por exemplo, verificar se o arquivo de destino não existe, tá? E se ele não existe, eu preciso renomear esse arquivo. Por exemplo, se eu enviar duas fotos chamadas cell, não posso deixar as duas fotos chamadas cell, uma vai substituir a outra. Então eu tenho que colocar cell 1 ou cell 2, que é justamente o que eu estou fazendo aqui. Eu verifico se esse diretório existe, e aí eu faço apropriadamente o upload. Depois, caso tenha algum erro, eu faço aqui um true new exception e eu passo para o usuário a mensagem. Eu tenho aqui os filtros para tirar alguns problemas, porque, por exemplo, você não pode ter barras no nome do arquivo, porque isso dá um problema, o sistema não aceita isso. Então eu preciso limpar esses nomes, né, converter arquivos para o TF8. E eu volto aqui, depois que acaba aqui essa função do upload, né, eu volto exatamente nesse ponto aqui, tá vendo? Do upload, estou chamando ela e eu continuo meu bloco de código normalmente aqui no if. Então, eu faço aqui, eu obtenho o tamanho dessa imagem para salvar, e aqui eu começo a instanciar a minha classe de thumb, para justamente criar as thumbs necessárias que eu quero criar. Então eu envio as dimensões, o tamanho, o sufixo dela se vai ter, e a qualidade do JPG, do PNG, do GIF, e faço o processamento. Então eu vou chamar essa new thumb, que é justamente essa classe aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Olha aqui, ó. Certo? Essa é uma outra classe que eu fiz para resolver alguns problemas que eu não encontrei com as classes que eu tinha disponível na internet. Porque eu precisava corpar a imagem sem distorcer, tá? Então eu joguei essa classe na web também. Então aqui, ó, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou processar a imagem, eu vou ler essa imagem, tá? E eu mesmo documentei para mim mesmo lembrar, né? Eu vou obter a imagem, obter o tamanho dela, eu posso trabalhar com múltiplos thumbs ao mesmo tempo, e aqui começa todo o processamento, que é descobrir se a altura é proporcional, se a largura é proporcional, se a altura e largura foram setadas. E aqui eu faço todas as... Ó, só gerar a thumb caso a imagem seja grande o suficiente. Por exemplo, eu tenho uma imagem de 1000 pixels, como é que eu vou gerar uma thumb de 1200 pixels? Não dá, entendeu? Então eu tenho que descobrir se isso aqui é verdade. Aí eu passo para a próxima etapa. Ó. E aqui eu tenho uma função privada que só o meu próprio script acessa ela. Eu faço todos os cálculos. Ó. Por exemplo, aqui eu descubro essa imagem JPG, PNG e faço de acordo com o que ela é, para ela não perder a essência dela. Né? Faço aqui os cálculos se ela é uma imagem true color ou uma imagem indexada. Eu trabalho com alpha, que é para trabalhar com a transparência da imagem, né?
e vou continuando, quer dizer, e aqui eu faço os cálculos de crop, ó, as larguras e alturas iniciais da imagem. Eu tento descobrir se ela é uma imagem paisagem, ou seja, se a proporção x, o x é maior que a y, ou o y é maior que o x. Então eu descubro se ela é retrato ou paisagem. E eu faço o crop exatamente no ponto ideal dela. Enfim, isso continua lá para baixo. Eu posso mandar essa imagem como download ou exibir no navegador do usuário. Então, aqui eu criei essa thumb. Você vê que por trás de uma interface tem todo um sistema rodando. E aqui eu vou mostrar esse script rodando para vocês. Ó. Essa é a imagem original, certo? Eu quero redimensioná-la para 500 pixels. Veja que eu só setei a largura aqui. Então ela vai redimensionar proporcionalmente, certo? Se eu coloco aqui, por exemplo, mas eu quero que a altura também seja 500. Ele vai tentar fazer, então ele faz algo proporcional. Vocês viram? Ele cortou aqui, mas ele também cortou aqui. Ou eu quero que a altura seja apenas 20. Então ele faz isso aqui, ó. Então é uma classe de thumb que permite múltiplas possibilidades, tá? Esse aqui é um exemplo do que a programação pode fazer, cara. Dá para fazer muita coisa, muita coisa mesmo com programação, cara. Você pode trabalhar aí diretamente com o seu hardware, você pode gravar bits nos seus registradores, cara, trabalhar com pilha de dados, cara. Isso é uma coisa muito interessante, cara. Pessoal, então é isso, espero ter gostado. Desculpa pelo vídeo longo, cara, mas quem tem interesse em entrar na área da programação, tenta ficar até o final. Um abraço a todos e até mais.